Meus irmãos, a paz do Senhor. Feliz mais uma vez por estar na casa de Deus, depois de alguns dias, parados, sem culto, mas voltamos aqui para adorar o nome do Senhor nesta noite. E sabemos que o Senhor está na casa porque Ele já se manifestou nesse lugar. Eu tenho certeza que para muito Ele já trouxe um bálsamo para o teu coração nesta noite, deu alívio e refrigério para almas de alguns aqui, mas o Senhor ainda tem uma palavra para o nosso coração. Abra a tua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo de número 32, e do verso 22 ao 30. Vamos ler a versão do telão para todos acompanhar na mesma versão. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o val de Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho e o homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixa-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoares. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó prosseguiu: por favor, diz o teu nome. Ele, porém, respondeu: por que perguntas o meu nome? Então ele o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, toda a vida, minha vida foi poupada. Sente-se adorando o nome do Senhor. Meus irmãos, essa história tão conhecida de todos, acredito que todos conhecem a história já de muito tempo, a não ser que você é novo convertido, mas a história é bem conhecida da vida de Jacó. Um menino que foi fruto de oração de 20 anos, seu pai Isaque e Rebeca, a qual não tomaram o mesmo caminho de seu avós ou seu pai Abraão, que tomaram outro rumo para ter um filho. Mas Isaque e Rebeca acreditaram na promessa do Senhor para que tivesse esse filho. E depois de 20 anos orando, aquilo que o Senhor prometera, recebera um filho. Mas não veio só um, a história diz que veio 2 filhos. Nasceram gêmeos. E a história vai dizer que Jacó nasceu agarrado ao pé de Esaú. Se voluntariamente ou involuntariamente, não sabemos, mas já havia alguma coisa dentro do ventre de sua mãe, e Jacó veio agarrado no pé de seu irmão. Por isso o seu nome foi colocado de Jacó, o suplantador, o enganador, ou aquele que é oportunista, que em situações vai se apoderar de alguma coisa que não é seu. E aquele menino crescendo com essa situação, porque entendemos nós que na cultura em que eles viviam, na cultura do Oriente, o nome do filho só era dado depois que ele nascera, porque conforme o seu nascimento, conforme a situação que nascera essa criança, o nome era dado. Então esse menino desde cedo recebeu esse nome Jacó, que quer dizer suplantador, enganador, oportunista. E talvez ele cresceu com essa ideia de que ele realmente era este homem. Muitas das vezes nós vimos na vida de alguém, tomando por exemplo, uma pessoa que por ser rotulada de alguma coisa, ela faz jus realmente daquilo. Talvez por ser muito sincera, ela vai dizer coisas que por achar que ser sincera aquilo é necessário ser dito. E muitas das vezes vai para casa aflita, triste, porque ofendeu alguém. Mas ela vai fazer jus àquilo que rotularam ela. E não era diferente Jacó. E na primeira oportunidade que ele teve, a Bíblia vai dizer que certo dia seu irmão chegou
cansado, com fome, e ele aproveitou daquela situação e negociou a primogenitura do irmão, dizendo: eu tenho um prato de comida para você, mas eu não vou lhe dar, eu troco por o que você tem. E Esaú, talvez cansado, inocente, trocou aquilo que ele tinha mais de importante. Mas o tempo se passou, e a Bíblia diz que quando Isaac estava para morrer, agora ele chega para o seu filho, Esaú mais velho, e diz: meu filho, teu pai está para morrer. Você vai, busca uma caça, prepara ela, pede para sua mãe preparar, que eu vou lhe dar a bênção para você, porque papai está prestes aí. Agora Esaú sai, porque Esaú era um exímio caçador. Sua mãe, escutando aquela conversa, tenta fazer algo que não poderia. Aproveitar-se de uma situação para abençoar um filho naquela promessa que o Senhor já tinha feito dele, mas não havia necessidade. E aqui eu paro para aprender uma lição, que quando o Senhor promete algo para mim e para você, Ele não precisa de articulação, Ele não precisa de artimanha, Ele não precisa de negociata, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu em nossa vida. Mas agora, enquanto seu irmão está lá na caçada, a sua mãe chama Jacó, seu filho mais novo, e diz a ele: você vai, mate um cordeiro, traga, e você vai apresentar-se para o seu pai, eu vou fazer o prato que ele gosta, e você vai ganhar a bênção. E ele vai dizer: mãe, mas eu sou diferente, se acaso meu pai me chamar, eu não tenho pelo, eu sou liso. Ela disse: eu já pensei antes que você pensasse. Quando você chegar, eu vou pegar essa pele do carneiro, vou enrolar em seu braço, e você sim vai se passar para o seu irmão. E assim o aconteceu. E aquele homem agora chega diante do seu pai, e com tanta ousadia de alguém que queira enganar, ele vai dizer: papai, eu vim trazer a caça. E seu pai, velho, cego, vai dizer: meu filho, tão rápido você achou essa caça? E ele vai dizer: o Senhor mandou ao meu encontro uma caça. Quando o Senhor não tinha falado isso para Jacó, quando o Senhor não tinha feito isso para Jacó, mas ele fez questão de dizer que o Senhor trouxe a caça para ele. Agora ele vai, recebe a bênção do seu pai, a sua mãe o enrola em um pelo, ele leva a mão, e seu pai vai dizer: a voz é de Jacó, mas pelo toque eu estou abençoando Esaú. E o seu pai o abençoa. Passado alguns minutos dessa bênção, chega realmente o irmão Esaú com a caça. E quando ele vai levar para o seu pai diz: eu não estou entendendo o que está acontecendo, acabei de te abençoar. E ali está instaurado uma confusão na família, por causa de uma direção errada, fora dos propósitos de Deus. E naquele momento a Bíblia vai dizer que o seu irmão colocou em seu coração, Esaú colocou em seu coração, de matar Jacó. E Jacó agora está atribulado, e a sua mãe ouve, e Esaú já tem data, ele vai dizer: eu só vou esperar o meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Agora a sua mãe o chama e diz para ele: você precisa sair daqui. Vai para Isaac e diz: você precisa dar mais uma bênção para o nosso filho, ele precisa ir embora. Jacó agora, por causa das suas circunstâncias, Jacó agora, por aquilo que ele tem feito, por o que ele tem suplantado, enganado, traído, ele precisa fugir de Canaã. Agora ele toma a bênção de seus pais e sai a passo largo, a caminho de Padã Arã, para a casa do seu tio Labão. Mas o que é interessante é que Jacó tinha uma grande oportunidade de se redimir, mas ele preferiu fugir. E muitas das vezes na nossa vida, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, e ao invés de nós nos redimir, ao invés de nós pedirmos para ser alcançado por misericórdia, nós achamos que o melhor caminho era fugir. Jacó vai dizer na sua comunidade: eu estou indo para Padã Arã porque eu vou me casar, quando na verdade ele queria fugir da sua situação. Jacó queria fugir do peso que ele carregava, de enganador,
do peso que ele carregava de suplantador, do peso que ele carregava de oportunista, porque aquilo ficava dentro do seu coração e ele agora não tinha mais força para resolver aquela situação e ele achou que o melhor caminho dele era fugir. Talvez esteja alguém aqui nesta noite, chegou com este mesmo retrato, que você já tem procurado lugares diferentes, você já tem procurado religiões diferentes, você já tem procurado comunidades, você tem procurado igrejas diferentes, procurando que algo alivie aquilo que está no seu coração, mas realmente o que precisa ser tratado é aquilo que está aí dentro de você. Essa era a situação de um homem como Jacó. E a Bíblia diz que agora ele está a caminho de Padã Arã. E quando ele chega, ele vai caminhando e passa-se o dia. A noite chega, o cansaço vem e agora Jacó para em um lugar chamado Luz. E a Bíblia vai dizer que ali o Senhor se revela para ele. Jacó parou para descansar, mas eu posso entender que não foi Jacó que parou. Foi o Senhor que disse: Jacó, tu vai parar aqui neste lugar, porque eu preciso me revelar para ti nesta noite. E agora ele pega uma pedra, põe como travesseiro, e ele deita em cima daquela pedra, e a Bíblia diz que o Senhor aparece para ele em sonho. Mas quando Jacó deita naquela pedra, ele conhecia Deus por ser o Deus de Abraão, ele conhecia Deus por ser o Deus de Isaac, ele conhecia o Deus de seu pai, ele conhecia o Deus do seu avô, mas naquela noite o Senhor lhe deu uma experiência dizendo: eu quero ser o Deus de Abraão, eu quero ser o Deus de Isaac, mas eu quero ser o teu Deus também. Muitas das vezes na caminhada da nossa vida, o Senhor nos faz parar em certo lugar, para nós deixarmos de viver experiência de família, para nós deixarmos de viver experiência de pai, experiência de mãe, experiência de avó, experiência de parente, e termos a nossa própria experiência, porque quem tem uma experiência com Deus, jamais esquecerá dele. E a santa mão do Senhor, que sabia do propósito que tinha com Jacó, mesmo sabendo quem ele era, mas existia uma promessa na vida daquele homem, e o Senhor se revela a ele através de um sonho, e ele vê uma escada da terra até no céu, e anjos descendo e anjos subindo, e anjos descendo e anjos subindo, e o Senhor falou para ele: Jacó, a promessa que eu dei ao teu avô, a promessa que eu dei para o teu pai, é a promessa que eu tenho para você. E eu tenho certeza que aquela promessa, eu tenho certeza que aquela experiência que Jacó teve naquela noite, o marcou por muitos dias. Queridos, eu lembro-me de quando nós orávamos aqui pelos adolescentes. E quando eles dobravam o seu joelho, nós saíamos nesse corredor juntamente com o irmão Evandro, nós orávamos e dizia para o Senhor: Senhor, dê experiência contigo para esses adolescentes, porque nós sabemos que quem tem experiência com Deus jamais vai esquecer daquilo que o Senhor fez para ele. Eu não posso mais viver experiência de papai, eu não posso mais viver experiência de mamãe, eu não posso mais viver experiência de pastores que já passaram pela minha vida. Eu preciso ter a minha experiência com Deus. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer: essa parada que eu dei na tua vida, é que eu preciso marcar e te mostrar as minhas experiências, e as promessas que eu tenho sobre a tua vida ainda estão de pé. Quem tem experiência com Deus não esquece. Essa semana assistindo ainda um podcast, e um homem intitulado Um Homem Sexual, casado com outro homem, e alguém lhe fez uma pergunta: qual é o teu maior desejo? Talvez ele não esperasse a resposta, mas aquele homem com os olhos banhados de lágrima, ele disse: talvez você não vai entender o que eu vou te dizer, mas a minha experiência é voltar para Cristo. E o homem disse: como assim? Não estou entendendo. Ele disse: tem domingo à noite que eu estou dentro da minha casa e eu sinto saudade da igreja.
Eu sinto saudade de chorar aos pés de Jesus. Eu estou em uma situação difícil, mas a minha alma clama por Deus. Mas por quê? Porque um dia teve uma experiência. Quem tem experiência com Deus jamais se esquecerá. Quem tem experiência com Deus jamais pode viver a vida que quiser viver, mas lá onde Ele está, o Senhor encontra como me encontrou. O Senhor encontra como encontrou Jacó. O Senhor encontra como encontrou a você, a mim, a você que estamos aqui nesta noite. Eu acredito que Jacó acordou-se aquele dia com uma experiência muito linda. Talvez aflorava em seu corpo, em sua alma, o que já vivera seu pai, seu avô, o que já vivera seus antepassados. Mas a circunstância da vida ainda não deixasse que Jacó voltasse a cumprir a promessa que o Senhor quisera. E ele continuou a sua caminhada para Padã Arã. E ele foi-se a caminho até que encontrou o seu tio. E quando ele chega naquele lugar, ele se apaixona por uma donzela, por a filha mais nova de Labão, a sua prima, moça bonita, a quem ele quisera. Eu acredito que muitas das vezes, mesmo lá longe de Canaã, apaixonado por alguém, envolvido-se com tantas outras coisas, mas ele lembrava da experiência de Betel. Ele lembrava-se daquilo que o Senhor prometera para ele um dia. Jacó saiu tão convertido daquela experiência que ele propôs a Deus: se tu prometeres, tu cumprires tudo aquilo que tu prometeres para mim, eu serei dizimista, eu darei tudo de volta para ti. E agora ele está distante, lá em Padã Arã. Seu sogro idólatra, filhas idólatras, e ele está lá trabalhando para o seu sogro, porque ele quer casar com a sua filha, e seria necessário pagar um dote, mas de alguém que não tinha nada para dar. E o seu sogro fez uma proposta para ele: você trabalha 7 anos, eu te darei uma filha. E assim ele fez. Eu vou passar rápido aqui porque não é essa mensagem. E ele trabalhou 7 anos. Depois de 7 anos, foi feita as bodas, até o casamento. No outro dia ele acordou, quem estava do lado dele era Lia e não Raquel, como prometido. Mas a Bíblia diz, em Gálatas 6 e 7, que nós não devemos fazer nada contra o Senhor e nem contra ninguém, porque tudo aquilo que o homem semear, um dia ele também vai colher. E agora começa o processo na vida de Jacó, para ele entender o que ele estava fazendo, somente recebendo de volta ele poderia ter a consciência do que ele fez não era legal. E quando ele recebeu, a filha mais velha foi reclamar para o seu sogro disse: a nossa cultura, a filha mais nova não casa antes da mais velha. Se tu quiseres a mais nova, eu posso até te dar, mas tu precisa trabalhar mais 7 anos. E assim Jacó fez, trabalhou mais 7 anos por Raquel. E conforme o combinado, ele recebeu a sua filha como esposa, a quem ele amava mais do que Lia. Mas passados anos, agora já 14 anos se passaram, e Jacó distante de casa, Jacó distante do seu lar, da sua família, mamãe já não estava mais, pendência que para trás ficaram, que jamais ele poderia resolver, porque mamãe já não vivia mais. Mas certo dia bateu a saudade nele de voltar para casa. E os anos foram se passando. E ele tentou negociar com Labão para voltar para casa. O desejo dele era voltar. Mas Labão não aceitara que ele voltasse. Mas quem tem a promessa, quem tem a experiência,
Quem tem um chamado, chega a certa hora, vai ter que deixar tudo para trás, para que se cumpra aquilo que o Senhor prometeu. Existem coisas que amarravam Jacó em Padã Arã. Existiam coisas que deixavam ele acorrentado naquele lugar. E o seu sogro já não o tratava mais como antigamente, mas a hora que ele queria voltar, para que a promessa fosse cumprida na vida dele, o seu sogro ficava bonzinho e queria que ele permanecesse naquele lugar. Mas eu vim aqui dizer para você nesta noite, que é a hora de você deixar o Labão para trás. É hora de deixar Padã Arã para trás. É hora de deixar algumas coisas que te prendem para trás e viver aquilo que o Senhor prometeu para a tua vida. Se você quer que os sonhos sejam realizados na tua vida, se você quiser que aquilo que o Senhor te prometeu seja concretizado na tua vida, é hora de deixar Labão, é hora de deixar Padã Arã. Não se preocupe com o que vai ficar nessa terra, mas é hora de fugir desse lugar. Então Jacó chama as suas duas esposas e as suas servas, a qual ele já tinha filho, 4 mulheres, 11 filhos. Ele disse: eu preciso sair deste lugar. O teu pai já não me olha como olhava antes. Os teus irmãos já não me atendem como me receberam. A coisa está difícil. Mas Labão não queria que ele saísse. E certo dia, Labão saiu para tosquear a ovelha. Jacó pegou as suas mulheres, os seus servos e o que ele tinha e fugiu de Padã Arã. E aqui nós entramos no texto que nós acabamos de ler. Jacó chega em um lugar chamado Val de Jaboque. E aquela situação que ele chegou ali, para trás, não poderia voltar, porque o seu sogro queria matá-lo. Para a frente ele não poderia ir, porque seu irmão Esaú queria vingança. Para os lados não tinha para onde ir. E ele, para não encontrar-se com Esaú e matar toda a sua família, a Bíblia vai dizer que ele pega uma das suas mulheres com seus filhos, solta por um caminho. E pega outra mulher com seus filhos e solta por outro caminho, pensando: se ele matar uma da minha família, eu tenho outra para viver. Mas chegou um momento que Jacó se viu sozinho naquele lugar. E quando ele se viu sozinho, o Senhor apareceu para ele. Certo dia, pastor Júlio, o senhor me disse uma frase, e a frase foi o seguinte: existe hora que Deus coloca uma mão nas costas e a outra no peito e diz: daqui você não passa. Jaboque não é lugar de morte. Jaboque não é lugar de destruição. Jaboque é o val onde o Senhor para tratar algumas coisas que precisam ser tratadas. Jaboque é o lugar onde o Senhor traz o homem para dizer: eu preciso ter um relacionamento sério contigo. Aqui não tem pai, aqui não tem mãe, aqui não tem sogro, não tem sogra, não tem cunhada, não tem vizinho, não tem filho, não tem esposa, aqui não tem ninguém. O Senhor está dizendo para Jacó: agora é eu e você tete a tete. Talvez você não entendeu ainda porque você está passando. Talvez você ainda não entendeu porque você está nessa situação. Jacó era um homem riquíssimo, não lhe faltava dinheiro, as finanças iam bem, a família iam bem, os projetos todos iam bem. O Senhor abençoara ele demais, da forma com que ele fazia. O tratado com seu sogro dava certo para as bênçãos cair sobre a vida dele. Tudo dava certo, mas precisava ser tratado algo no seu interior. Só que às vezes é difícil nós entender, irmão Deco, que o Senhor nos leva em situação que é só para tratar o interior. Ele deixa todos os que estão em tua volta passarem. A Bíblia vai dizer no capítulo 32 que os anjos do Senhor foram até a casa de Labão, porque Jacó tinha orado ao Senhor.
Talvez Jacó pensou, precisa lá e resolver o caso de Labão. Mas o Senhor disse, Jacó, eu vou resolver a situação na casa de Labão, mas eu também preciso resolver a tua. Porque o projeto, porque a promessa é na tua vida e não é na vida de Labão. O Senhor foi lá, acalmou o coração de Labão. Disse, quando Labão estava preparado para atacar, depois de 3 dias para atacar a Jacó, por ele ter fugido e deixado, levado suas filhas, o Senhor aparece para Labão e disse, tu vais encontrar Jacó, mas tu não vai dizer uma palavra para ele, nem de bem e nem de mal. Jacó agora está naquele vale sozinho, só ele e o Senhor, querendo sair daquele lugar abençoado, querendo sair daquele lugar renovado. O encontro do anjo com Labão era para uma repreensão, mas o encontro do anjo para com Jacó é para uma transformação. Jaboque é lugar de transformação. Jaboque é lugar de relacionamento. Jaboque é lugar de intimidade. Jaboque é onde o Senhor fala comigo e com você, face a face, olho a olho, tete a tete. Aquilo que muitas pessoas nem precisam saber, mas o Senhor se revela nesse momento. Mas como é difícil você olhar para trás não ver saída, olhar para frente não ver saída, mas pode não ter saída para você, mas para Ele, Ele sabe o que Ele está fazendo na minha e na tua vida. Ele sabe o que está acontecendo no meu e no teu lar. Ele sabe o que está acontecendo na minha vida espiritual e na tua. E o jeito certo de tratar Ele tem, porque o Senhor sempre foi Deus de relacionamento. E Ele diz, Jacó, eu me relacionei com teu pai Abraão, teu avô Abraão, teu pai Isaque. Eu quero ter um relacionamento íntimo com você também. O Senhor sempre foi Deus de relacionamento. A Bíblia diz que lá no Éden tudo era perfeito, mas todos os dias Ele se encontrava com Adão e Eva. E pasme os senhores, não foi porque Adão e Eva pecaram que o Senhor deixou de ir lá, Nilton. Não foi porque Adão e Eva pecaram e desobedeceram que o Senhor deixou de ir lá. Não foi porque você tomou alguns rumo errado, ou caminho errado, ou pecou, que o Senhor deixou, ou vai deixar de se relacionar com você. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, é Deus de relacionamento. Só que para nós termos um relacionamento com Deus, nós precisamos ter uma vida transformada. Às vezes nós achamos que estamos bem. Às vezes nós achamos que tudo está bom. Às vezes nós achamos que estamos perfeitos. O terno está bonito, a gravata está bonita, o sapato está brilhoso, mas a alma está mancando. Só que nós tentamos passar um grau de santidade tão grande. Mas como o Senhor pensa a meu respeito e a teu respeito? A Bíblia diz que certa feita, por causa de um casamento de Moisés, Miriam e Arão se levantaram e começaram a criticar a Moisés, a falar mal do que ele tinha feito. E o Senhor chama Moisés e diz, chama Arão e chama Miriam também para a tenda, eu preciso ter uma conversa com vocês. Arão sacerdote, Miriam profetiza, e agora o Senhor chega lá e diz, eu quero falar um negócio para vocês. Se vocês encontrarem profeta em Israel, me traguem. Eu vou me revelar a eles em visão, eu vou me revelar a eles em sonho. Mas como assim? Miriam era profeta. Por que ele está pedindo profeta? Ele disse, se vocês acharem, eu vou me revelar a eles em sonho e em visões. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Com o meu servo Moisés, eu me relaciono com ele face a face, olho no olho. Eu tenho um relacionamento diferente com Moisés. A Bíblia diz que Deus tinha um relacionamento diferente com Moisés. E com quem Deus tem um relacionamento diferente, o Senhor vai aparecer nas horas que você precisa.
Quando o Senhor pensou em destruir Sodoma e Gomorra, Ele mandou para que seus anjos descessem, mas quando os anjos desceram, Ele parou, pensou o próprio Deus e disse: não, eu não posso fazer isso sem comunicar ao meu servo Abraão, o meu amigo Abraão. O Senhor tinha um relacionamento íntimo com Abraão, o Senhor tinha um relacionamento íntimo com Moisés, o Senhor tinha um relacionamento íntimo com Noé, o Senhor tinha um relacionamento íntimo com Enoque, e o Senhor quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você que chegamos aqui nesta noite. Certa feita Jesus disse: olha, eu não vos chamo de servo, mas eu chamo vocês de amigo, porque um patrão não revela para os seus, mas o meu Pai que estás no céu, eu vou revelar a nossa intimidade, porque o Senhor, Ele não tem segredo com quem quer ser fiel a Ele. E agora, Jacó naquela situação, naquela luta, naquele embate, e ele quer ser abençoado. Ele diz: olha, eu não vou te deixar sair daqui se não abençoares. E a Bíblia diz que o anjo toca na sua juntura, na sua coxa, e deixa ele sem força, deixa ele desarmado. E o anjo, ele diz: eu preciso que tu me abençoes. E o anjo vai dizer para ele: então deixa eu te fazer uma pergunta, qual é o teu nome? O anjo levou a Jacó há 20 anos atrás. Aquela mesma pergunta que seu pai fez, dizendo: com quem eu estou falando? E Jacó disse: papai, é com Esaú. Agora o anjo pergunta para ele, dizendo: como é o teu nome? Em outras palavras, o anjo está dizendo para ele: você vai mentir para mim também? Você tem essa capacidade de mentir para mim também? O que eu acho interessante, da mesma forma que o anjo tratou com Jacó naquele val de Jaboque, foi a mesma forma que Jesus tratou com Pedro. Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me ama? Te amo, Senhor, tu sabes. Tudo pode acontecer, mas eu não vou te deixar. Não, você não vai ser preso, você não vai morrer, porque eu estou aqui, eu não vou deixar. Mas quando chegou no dia, Pedro negou o Senhor 3 vezes, porque aquilo que ele falara não era de um coração puro e sincero. Quantas coisas nós falamos para Deus, e o Senhor olha e diz assim: eu não vejo sinceridade nisso que está falando, mas mesmo assim eu não vou desistir de você. O Senhor foi na Galiléia atrás de Pedro, e quando chegou lá ele fez a mesma pergunta, mas Pedro agora reconheceu as suas falhas e as suas misérias, e quando o Senhor pergunta para ele pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Ele vai entristecer e vai dizer: Senhor, tu sabes se eu te amo. Ele está dizendo: tu conhece o meu coração, tu conhece o meu interior. E agora o anjo também está perguntando para Jacó: qual é o teu nome? Você vai ser sincero ou você vai continuar nessa vida de enganação? E o que eu acho interessante, quando o anjo faz essa pergunta para que Jacó seja sincero, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 15, ele vai dizer: vocês sejais irrepreensível e sincero diante dessa geração corrupta, para que sejam como luzes nas trevas. E essa palavra sincera na cultura romana, ela vem da palavra sem cera. Ou seja, quando um oleiro fazia um vaso, e ele levava, esse vaso estava pronta, ele ia levar para o mercado para vender. E na trepidação das carroças no caminho, aquele vaso se trincava. E o oleiro pegava o vaso, passava uma cera, lixava novamente,
e davam a mão de verniz. E o vaso estava novo. E quem comprava esse vaso levava para casa. Mas depois de um tempo a cera secava e a sua rachadura aparecia. E quando alguém chegava para comprar um vaso, a pergunta era essa: esse vaso é com cera ou sem cera? E aí vem a palavra sincera. Só quem sabia da rachadura, só quem sabia que estava quebrado, só quem sabia quem estava trincado, era o oleiro. Às vezes, Patrick, nós passamos uma cera. Às vezes o louvor é bonito. Às vezes a oratória é perfeita. Às vezes parece que tem até um brilho diferente. Mas existe um trincado. E nós vamos levando aquilo por muito tempo, passando a cera, envernizando, polindo, para que ninguém veja. Mas o Senhor quer tratar isso nesta noite. O Senhor só está esperando dizer: Senhor, o que tem aqui é cera. Eu preciso que tu quebre, eu preciso que tu amasse, e eu preciso que tu refaça esse vaso de novo. A segunda explicação que se tinha para o que era sincero, era quando um ator ia se apresentar em um teatro, ele colocava uma cera, ou fazia uma máscara, e se apresentava como um personagem. E foi de onde surgiu a palavra hipócrita. A palavra hipócrita não tinha essa conotação pejorativa que tem hoje, mas a palavra hipócrita ela tinha que era uma pessoa com máscara. Ela não era pura e verdadeira. Mas quando essa pessoa saía do palco de fazer a sua apresentação, ela tirava a sua máscara e ali era ela a pessoa real. Talvez o templo, talvez a igreja, talvez o cargo, talvez o púlpito, talvez o ministério, talvez aquilo que nós fazemos aqui, existe em nós uma máscara. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você esta noite: qual é o teu nome? Você tem se apresentado verdadeiramente sincero diante de mim? Ou você tem se apresentado com a máscara? Você tem sido perfeito realmente diante de mim? Ou você está trincado e não quer que ninguém chegue, não quer que ninguém toque, não quer que ninguém mexa, porque se mexer vai aparecer esse trincado no vaso? Mas eu vim dizer para você nesta noite, que o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, Ele chegou nesta casa nesta noite, e Ele está procurando corações sinceros, que diga: Senhor, eu estou aqui, arranca essa máscara de mim, e eu quero me tornar verdadeiro crente fiel. Foi isso que o Senhor perguntou para Jacó: qual é o teu nome? Jacó, se você continuar com essa ideia que você realmente é bom, não vai existir mudança na sua vida. Mas se você reconhecer quem realmente você é, eu quero transformar a tua vida. Jaboque é lugar de intimidade com Deus. Mas como ser íntimo com Deus? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos amigos, realmente amigo você tem? Quem tem amigo aqui nesta noite? Ninguém tem amigo? Muitas pessoas têm amigo. Mas já diziam os antigos que amigos você pode contar na palma da sua mão. Se você achar 5 é muito. Porque amigo é alguém que você vai confiar. Confidenciar aquilo que outras pessoas não podem saber. Só que esse amigo que você tem, que você confidencia, que você fala aquilo que você sente, o que você precisa, a pergunta é: quanto tempo você conhece ele? Você conheceu hoje? A pergunta é não, a resposta é não.
Porque uma amizade que gera intimidade é um relacionamento duradouro. Uma intimidade que precisa gerar a intimidade não é apenas conhecer hoje e ter intimidade amanhã. Se chegar alguém aqui nesta noite, pode chegar de terno, a gravata e apresentar-se como um pastor. Eu te faço uma pergunta: quem levaria para a sua casa sem conhecer? Ninguém levaria. Nós talvez arrumaríamos um abrigo, talvez nós arrumaríamos uma pensão, um hotel, mas para minha casa eu não posso levar. Não dá para levar, Jefferson. Eu não conheço, eu não confio, como que eu vou colocar uma pessoa estranha? Mas essa pessoa vai voltar, vai vir com carta, vai se congregar. Nós vamos fazer as nossas reuniões, vamos começar a conhecer ele. Talvez no domingo depois da escola dominical, eu gostei daquele irmão, eu vou levar ele num restaurante para almoçar. E você vai e almoça com ele. Passa-se os dias, seu filho faz aniversário, eu vou convidar aquele irmão novo que chegou na igreja, mas é lá no sítio, eu vou levar ele lá no sítio. Na minha casa eu ainda não vou levar ele. E o tempo passa, e você começa a construir uma relação de amizade. E passa-se os dias, você diz para esse homem ou para essa mulher: vai lá em casa, vamos tomar um café. E essa pessoa chega, você vai mostrar o seu quintal, você vai mostrar a sua sala, você vai mostrar a sua cozinha, mas no quarto você não vai levar, porque o quarto é lugar de intimidade. Nesta noite, nós estamos aqui nessa sala tão linda, nessa cozinha, onde foi preparado um alimento para nós aqui nesta noite. Mas o Senhor está dizendo para alguém aqui: eu quero te levar para o quarto. Eu quero te levar para um lugar de intimidade. Eu quero te levar para um lugar onde você possa conversar comigo tete a tete. Falar tudo aquilo que você precisa, o que sua alma deseja, o que sua alma anela, aquilo que você não tem coragem de falar para ninguém. O Senhor está dizendo: fala para mim nesta noite. Se nós soubéssemos quantas das vezes Ele espera para que nós confidenciamos alguma coisa com Ele. E às vezes, presbítero Montani, nós saímos atrás de uma casa de oração. Nós saímos atrás de um profeta. Nós saímos atrás de uma profecia. E o Senhor olha do céu e diz assim: eu estou tão pertinho de ti, por que tu não se abre comigo? Eu quero me revelar a ti. Eu quero falar coisa para ti que tu nunca ouvisse. Eu quero mostrar coisa para ti que tu nunca viu. Eu quero me revelar de uma forma que você jamais ia imaginar o que eu tenho para ti. Mas por que você não se abre comigo? Jeremias, para que tanta lamentação, Jeremias? Clama a mim, Jeremias. Anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Fique de pé nesse instante. O que o Senhor está falando comigo e contigo nesta noite. Escute isso aqui. Deixe ser contrariado um pouquinho por Deus. Deixe. Quando o Senhor disser assim para ti: não é isso que eu quero para a tua vida, aceite o que Ele está dizendo para você. Essa semana, mediante essa palavra, eu orava, eu falava para o Senhor: Senhor, aceite-me ser contrariado pelas tuas vontades. Aceite que eu possa aceitar tu ser contrariado pelo aquilo que tu tens para a minha vida. É melhor eu ser contrariado, o meu eu ser contrariado, mas eu viver os teus propósitos, do que eu tomar o meu próprio caminho e desagradar a tua vontade.
Mediante essa palavra, eu faço uma pergunta para você nesta noite. Existe alguém aqui que quer ser mais íntimo com Deus? Existe alguém aqui que quer chegar nesta noite e olhar para o Senhor e dizer: eu preciso hoje ter uma conversa séria contigo? O Senhor quer se revelar para nós aqui neste lugar, nesta noite. Escute, não tenha Deus como aquele que está além das nuvens. Não tenha Deus aquele que está sentado no céu e com os pés sobre a terra. Não tenha Deus alguém que esteja atrás de uma parede, não. Tenha Deus, aquele que possa sentar-se ao teu lado e ouvir aquilo que você precisa falar. Aonde tem alguém aqui nesta noite que precisa falar algo para Deus? Eu quero orar pela tua vida. Essa palavra veio do céu, mas irmãos, o que tem a ver uma palavra dessa com culto de ceia? Ei, o véu rasgou-se e nós temos hoje uma ligação direta com o céu. Agora nós não precisamos mais de sacrifício, nós podemos chegar perante a face daquele que morreu na cruz do Calvário e dizer: Senhor, eis-me aqui, faça-me a tua vontade, e que nós possamos sair da nossa vida, como foi na vida de Isaías. Capítulo 1 ele vai dizer: ai daqueles, capítulo 2, ai daqueles, capítulo 3, ai daqueles, capítulo 4, capítulo 5, ai daqueles. Mas a Bíblia diz que quando ele teve uma visão e viu o Senhor sentado num alto sublime trono, ele olhou para dentro dele e disse: ai de mim que pereço, sou homem de impuros lábios e vivo num meio de um povo de lábios impuros. Eu gostaria de orar alguém aqui nesta noite. A tua relação com Deus, ela está íntima o suficiente? Ou você nesta noite quer reconhecer quem você é de verdade? Ou nesta noite você quer prostrar-se aos pés do Senhor e dizendo: Deus, só Tu sabe quem eu sou. Só Tu sabes da minha vida, só Tu sabes como eu cheguei aqui, só Tu sabes da minha necessidade, só Tu sabes do que eu preciso. Nem que eu saia daqui nesta noite como Jacó mancando, mas Jacó mesmo mancando, ele saiu dizendo: esse lugar não será mais Jaboque, esse lugar será Peniel, porque eu vi o Senhor face a face. O Senhor quer se revelar para você nesta noite. Nós já cantamos nessa noite: eu não sei o que Ele viu em mim. Será o que Ele viu em mim? Será o que Ele viu em você? Mas algo de interessante Ele viu em nossas vidas. Eu quero dizer para você que as promessas que o Senhor fez para a tua vida, todas elas estão de pé. Aqui estão algumas pessoas que querem nesta noite, que ouviram a voz de Deus, entenderam o Senhor falando em seu coração nesta noite, dizendo: Deus, eu preciso ser mais íntimo de Ti. Nesse instante, pastor Davi está fazendo uma oração, e eu passo o microfone para o pastor Davi, para orar. Mas não esqueça, Jaboque não é para matar, Jacó é para transformar a tua vida.